Então, bora para mais um vídeo, galera. Sabia que hoje é dia de São Jorge? É quarta-feira, dia 23 de abril, dia de São Jorge, guerreiro. E queria desejar a cada um de vocês aí, aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, é feriado, tá? No resto do Brasil, se eu não me engano, não é feriado. É só aqui no Rio de Janeiro, mas estamos aí fazendo vídeo para vocês, podendo gravar, fazendo as coisas aqui para que você de fato consiga se tornar uma pessoa melhor. Então, eu poderia eu estar aqui de sacanagem, brincando, curtindo a vida, mas não, estou trabalhando, muito com certeza estou trabalhando, porque vocês estão vendo esse vídeo gravado, mas muito certeza que eu estou trabalhando nessa quarta-feira, mas muito contente de estar fazendo aquilo que eu faço. E aí que entra um ponto importante desse vídeo, né? Todo mundo se frustra. Na vida, eu acho que eu não conheço uma pessoa que nunca se frustrou. Todo mundo erra, todo mundo falha. Eu também não conheço ninguém que nunca tenha errado. A grande diferença não está em você errar ou não, ou se frustrar ou não, ou se machucar ou não. A grande diferença está em como você reage a isso. E esse é o ponto fundamental. Hoje eu vou te mostrar como que você vai controlar e transformar essas frustrações em um combustível para sua evolução, com base, obviamente, na psicologia. Lembrando, gente, eu não sou psicólogo, não sou cientista, não sou neurocientista, não sou médico, não sou psiquiatra, não sou nada disso. Eu sou um entusiasta, eu sou um cara que gosto muito de ler, eu sou um cara que eu gosto muito de estudar e me aprofundar nesse tipo de coisa. E eu vou falar para vocês coisas que eu aprendi, que eu utilizei na minha vida e que sim, fizeram sentido, que para vocês também pode fazer sentido e que vocês podem aplicar na vida de vocês, tá bom? Tudo que eu li, eu não criei da minha cabeça, não, tá, gente? Tem gente que acha que eu tô arrancando da minha cabeça. Não. São através de alguns desses livros, alguns de outros livros que eu tenho e que eu já li, porque tudo que eu leio eu tento aplicar na minha vida, tá? Então, hoje eu quero passar para vocês algumas informações interessantes com relação à resiliência. E aí, o que que é essa resiliência emocional, né? Nada mais é do que uma capacidade da gente voltar ao equilíbrio depois de uma decepção, de uma perda, de um fracasso, de uma dor. Ou seja, você vai se machucar, você vai sentir dor? Vai. Não adianta você achar que não vai sentir dor, que você não vai se entristecer, porque uma coisa que eu sempre falo com todo mundo é o seguinte: você não controla suas emoções e os seus sentimentos. Se você tá triste, chateado, não tem como você ai, meu Deus, eu quero deixar de sentir tristeza. Nossa, já deixei de sentir tristeza. É impossível isso acontecer. É impossível. A gente não controla os nossos sentimentos e as nossas emoções, mas a gente controla o nosso comportamento. Ou seja, a gente identifica essa emoção e a gente consegue mudar o nosso comportamento para a gente não ficar, por exemplo, chorando igual um bebê. Então, não significa nossa, eu tô passando por uma dor, eu tô muito chateado, tô muito triste. Você não tem que ficar mentalizando positividade. Mas você vai ter que identificar o seguinte: tá, beleza, eu tô mal, eu tô triste, eu tô sofrendo. O que eu preciso fazer e o que eu posso fazer para tentar desviar, para tentar voltar ao meu equilíbrio emocional que eu tinha anteriormente. É aí que tá o ponto, tá? Você vai atravessar uma dor, uma situação com consciência e você vai reconstruir a situação, ok? E aí, a terapia cognitivo-comportamental, né, que é uma das terapias que eu mais gosto, que eu mais gosto de ser atendido por psicólogos, ela fala algo simples e poderoso, né? Não é o que acontece com você que vai determinar aquilo que você sente, mas como você interpreta o que acontece. E isso virou a chave na minha cabeça, porque eu parei para identificar uma coisa que eu achei muito interessante, porque às vezes um fracasso ele pode acabar te derrubando, ou ele pode ser visto como uma etapa do processo. Ou às vezes você perdeu uma pessoa e aí você vai ficar sofrendo. E realmente, você pode ficar triste com a perda dessa pessoa. Mas será que você não pode enxergar como algo talvez positivo ou interpretar de uma outra forma, ao invés de ser somente uma coisa muito triste? A chave aqui que a terapia sempre fala é identificar os pensamentos automáticos negativos, que normalmente são de fato automáticos, e a gente conseguir substituir ele por pensamentos mais funcionais.
por coisas que têm uma segunda forma de interpretação. E isso daí que traz essa reestruturação cognitiva, com a que a gente consegue buscar esse equilíbrio emocional novamente. Quando a gente se frustra, a gente às vezes pensa que as coisas estão tudo errado, que nada vai dar certo, que é tudo muito complicado, que a vida não funciona. Só que eu acho que a gente pode mudar. Quando acontecer alguma coisa ruim, eu queria que você escrevesse ou que você pensasse do seguinte, tá? O que que aconteceu? Primeiro de tudo, que a gente nem pensa no que aconteceu. Então, primeiro de tudo, quando aconteceu alguma coisa com você, se pergunte, tá? O que aconteceu? Por que que eu tô com isso? O que que eu pensei imediatamente? Como eu tô me sentindo nesse exato momento? Outra coisa que eu achei muito interessante na terapia, uma vez que uma psicóloga fez comigo, que eu tava muito possesso na terapia, tava, tipo, chorando e falando um monte de besteira por uma situação que tinha acontecido. E ela me perguntou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela falou assim, Cláudio, como que você me prova que isso que você está sentindo é 100% verdadeiro? Aí eu fiquei olhando para a cara dela, aí eu falei, como assim? Ela falou, como que você me prova que isso que você está sentindo é extremamente verdadeiro por essa pessoa? Essa raiva, essa frustração, essa vontade de querer meio que destruir a pessoa. Quais evidências que você me dá? Se ela, ela perguntou a segunda coisa que ela falou assim: você realmente sente ódio dessa pessoa ou será que são só suas emoções extremamente afloradas? E aí eu comecei a refletir sobre aquilo e ela ainda me fez só mais uma pergunta que foi a seguinte: que outro pensamento útil você pode ter sobre isso? E aí eu comecei a interpretar de outra forma. O ódio, a raiva, o rancor que eu tinha da pessoa que tinha me magoado, que tinha me machucado, passou a ter uma outra interpretação. Eu comecei a refletir sobre aquela situação que tinha me acontecido e aquilo que eu podia tirar de aprendizado. E aí, a partir daquele momento, as coisas passaram a ficar um pouco mais leves. Ao invés de você se achar um fracassado, um derrotado, uma pessoa ruim, ou péssima, ou burra, ou incapaz, eu quero que você entenda o seguinte, tá? Eu errei, eu não confiei, eu deslizei, eu fiz algo errado, mas que eu posso aprender e fazer diferente. Uma coisa que eu, na minha vida, às vezes as pessoas taxavam, né, na minha vida, porque eu não era um estudante muito bom, eu era um cara meio inconsequente, um cara que não gostava de estudar, até mesmo em escola, faculdade, no início da faculdade, as pessoas achavam que eu provavelmente não daria certo na vida. E eu, de fato, até certo momento, eu achei que eu nunca daria certo. E a partir desse momento eu comecei a refletir sobre isso e eu falei, tá, eu errei. Eu fui um cara que eu não aproveitei, mas o que que eu posso fazer diferente agora? Com como eu posso aprender e fazer diferente, mudar e fazer algo muito melhor e superior do que eu era. E a partir daí, eu me tornei um cara mais resiliente, um cara mais forte. Hoje, tô aqui fazendo vídeo no YouTube para vocês, independente se eu tenho fama ou não, não me importo com isso. O que me importa é te passar a informação. E olha só a quantidade de informação que eu te passo dentro de um vídeo de 15, 20 minutos. E eu acho isso muito interessante porque eu, há alguns anos atrás, eu não imaginava que eu ia conseguir discorrer em um vídeo de 15, 20, 30 minutos que seja sobre um tema. Eu não tinha tal profundidade para isso e hoje eu de fato tenho. Então eu digo isso para vocês porque tudo é possível. Basta você mudar a sua interpretação. Então essa primeira técnica que eu falo para vocês pararem de se frustrar e ter um pouco mais dessa resiliência, é você fazer essa reestruturação cognitiva, entender o que que aconteceu, se esse sentimento é de fato 100% verdadeiro, se você consegue ressignificar esse pensamento com algo mais útil. Segunda coisa que você pode fazer para você ter mais resiliência é fazer uma respiração profunda. E como que isso vai te ajudar? Muitas vezes você vai estar num nível de estresse muito alto.
num nível de nervosismo muito alto. E a psicologia, a neurociência, a medicina fala muito sobre essa parte de respiração e o quanto ela é profunda e quanto ela te ajuda. E aí, quando você tá muito frustrado, estressado, nervoso, e às vezes você quer ir pular em cima da pessoa, xingar, falar besteira com alguém, uma coisa que eu recomendo a você, que tá me assistindo aqui, é o seguinte: fazer uma respiração profunda. Como você vai fazer isso? Você vai inspirar por 4 segundos, você vai inspirar por esses 4 segundos, depois você vai prender por 6 segundos e você vai contar, ó. E você vai soltar por mais 4 segundos. Faz isso por 2 minutinhos. Eu garanto pra você que você vai ficar mais calmo. Depois de você fazer isso, teu foco muda, a tua emoção acalma e você consegue reenquadrar a situação com um pouco mais de clareza. Então, a técnica dessa respiração é tranquila. 4 segundos de inspiração, 6 segundos. Ai, gente, desculpa. 4 segundos de inspiração, 6 segundos prendendo a respiração e 4 segundos expirando. Faça isso por 1 a 2 minutos, que você vai ver que o seu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, vai dar uma diminuída boa no seu corpo, tá bom? E a terceira forma de você se tornar mais resiliente é você ter um diário de resiliência. Esse daqui, como que eu vou explicar pra vocês? Ele é bom? Ele é, tá? Mas é de todos o que eu menos uso. Mas eu vou deixar pra vocês porque tem gente que gosta. Eu já usei algumas vezes, mas eu preferi os dois primeiros, tá? Mas depende de cada pessoa, né? Cada pessoa é um ser único, é um ser autêntico. Então não tem que ser do jeito que eu faço, pode ser do jeito que você faz. Então eu trouxe pra vocês aqui, eu coloquei nesse roteiro para falar para vocês e eu fiquei muito em dúvida se eu falaria ou não, porque de fato é uma coisa que eu não uso muito. Eu uso muito pouco, mas de fato eu vou trazer para vocês que eu acho que é bem interessante, que é esse diário da resiliência. É o seguinte, no final do seu dia, ou no momento que você está muito estressado, que você está muito nervoso, eu queria que você escrevesse, tá? Um desafio, o desafio que você está enfrentando, que é a primeira coisa. Segunda coisa, como que você está sentindo, o que você está sentindo, tá? Então, ó, eu tô com raiva, tô com ódio, tô com vontade de matar a pessoa. Então, você vai fazer, ó, o desafio que estou enfrentando, o que enfrentei. O que eu senti. Você vai botar todos os sentimentos que vem na sua cabeça. Raiva, ódio, tristeza, felicidade, euforia. Você vai botar o que você quiser ali, tá? Depois, você vai botar o que você poderia reagir da melhor forma, tá? Como você poderia reagir da melhor forma? Porque aqui é a emoção. Segundo, quais são as formas mais sensatas de você reagir, tá? E a última atividade é o que você aprendeu com isso. Eu faço isso só quando um negócio é muito feio. Só quando o cala aperta com vontade. Aí eu escrevo, porque eu não tenho às vezes com quem falar, não tenho com quem botar pra fora, não tem como desabafar, porque se eu acabar fazendo isso, vai machucar até a pessoa que tá me escutando. Então aí de fato eu escrevo, porque o papel aceita tudo, tá? E o papel começa a desanuviar aquilo que tá preso aqui, ó. Então, às vezes a tua panela tá cheia, quando você escreve, ela começa a dar uma esvaziada. Isso vai te fortalecer a sua consciência. Às vezes aquele papel, depois você vai ler e você vai falar, nossa, que besteira que eu escrevi, que coisa boba que eu acabei pensando, mas passou. Então, quando a gente escreve, isso ajuda bastante, tá? E para poder finalizar aqui o vídeo com vocês, é o seguinte. Eu queria deixar bem claro que a resiliência emocional, a gente voltar ao estado de equilíbrio que a gente tinha anteriormente, ela não nasce com a gente. As pessoas não têm um dom. Ah, a pessoa tem um dom que nasceu com isso, é uma pessoa calma, uma pessoa resiliente. Não, ela treinou para isso. Ela construiu aquilo. Ela tem algo inabalável porque ela construiu aquilo, não é porque ela nasceu com aquilo. E quanto mais você aprender a se levantar,
O quanto mais você aprender a ser resiliente, mais forte, mais emocionalmente inteligente você se torna. A frustração ela não é um fim, é uma curva no meio do caminho. Então, às vezes, a gente precisa dessa dor, desse sofrimento, para ser um empurrão que a vida está dando para a gente alcançar esse nosso próximo nível. E aí, para a gente poder trazer esse fim de vídeo, eu queria pedir aquela pequena gentileza. Se você está aqui até o fim desse vídeo, eu queria te agradecer antes de qualquer coisa e queria te pedir para você deixar um joinha, para você se inscrever no nosso canal aqui, que é um canal que todas as quartas e sábados eu crio vídeos. Na quarta-feira, vídeos um pouco mais práticos de atividades para você fazer na sua vida. E aos sábados são aquele vídeo mais inspiracional, mais lúdico, que eu gosto de trazer para vocês. Mas eu queria que você colocasse aqui nos comentários para mim. Qual foi uma frustração que você teve e como que você transformou ela em aprendizado, tá? E uma coisa que eu quero deixar para você aqui no final desse vídeo, o que te derruba não é o peso da vida, de forma alguma. É a forma como que você está carregando ela. Muitas vezes você está enfiando na sua mochila um monte de pedra que não tem por que você estar carregando. Então, liberta isso e vai viver a sua vida como você gostaria e como você deveria, beleza? Então, gente, no mais é isso. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo até o fim. E, obviamente, se você gostou, compartilha com aquela pessoa que está passando por aquela dificuldade ou tem algum tipo de necessidade de se tornar uma pessoa melhor, tá bom? No mais é isso. Um beijo grande no seu coração, muito sucesso, muita prosperidade, muita plenitude, que você alcance a sua real potência, eh, o seu protagonismo para você se tornar aquela pessoa que você tanto deseja ser, tá bom? No mais é isso, um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.